Gente, nessa parte agora, nós entramos mais especificamente no tronco encefálico mesmo. Eu já mostrei para vocês naquela primeira parte da aula aquela figura do Dice, de uma vista ventral de um encéfalo de um cão, aquela vista lateral também lá. Fiquei um tempo naquelas duas figuras explicando para vocês. E aqui, nessas duas fotos, nós temos peças reais, né? Aqui na esquerda nós temos um encéfalo de equino, dissecado, em uma vista ventral. Então, recapitulando, nós conseguimos visualizar aqui, ó, o nosso bulbo, ó, tô passando aqui a caneta no sulco bulbo pontino e aqui lateralizando a região do bulbo. Vou fazer a mesma coisa nessa peça daqui de um corte sagital. Ó, então vou colocar o bulbo aqui, ó. Certo? A ponte. Vou colocar aqui em vermelho a nossa ponte. Ponte é bem fácil de visualizar, né, gente? Porque ela é diferente aqui, bem alta, né? Com essa grande quantidade de fibras transversais, a ponte. Até aqui, ó, no corte sagital, a gente consegue observá-la bem. Aí eu quero recordar vocês que naquela figura lá do início da aula, nós tínhamos uma vista lateral, então o telencéfalo estava superficial aqui, né, com o outro hemisfério estava visível aqui, né, então a gente não conseguia visualizar a ponte e o mesencéfalo. Ó, agora com o corte sagital a gente consegue visualizá-lo bem. E aqui vou colocar o mesencéfalo, então, circundado aqui para vocês, ó, em verde. Então, circundando aqui a região do pedúnculo cerebral, dos pedúnculos cerebrais, né, com a fossa interpeduncular aqui. Esse nervo craniano que está emergindo daqui é o nervo oculomotor, ó, que eu tinha mostrado lá na outra figura também. E aqui nesse corte, nesse corte sagital, a gente delimita o mesencéfalo nessa região aqui, ó. Em verde. Bom, então são essas regiões aqui do tronco encefálico que a gente consegue observar legal. E bem aqui, ó, deixa eu até colocar um zoom. Ó lá, os corpos trapezoides aqui, né, a fissura mediana ventral, aqui, né, tô falando da região do bulbo, não. E como esse daqui é um encéfalo de equino, pessoal, cadê as pirâmides dele, ó? As pirâmides bulbares super rasinhas, né? O trato córtico espinhal dele é pouco desenvolvido, então as pirâmides são baixas. A ponte aqui, na região da base da ponte, com um sulco basilar, ó, pronunciado, que dá para ver que tem uma depressão aqui na imagem, ó. Os dois pedúnculos cerebrais com os nervos oculomotores e a fossa interpeduncular ali no mesencéfalo. E aqui, ó, nesse corte sagital tá bem bonito de ver, ó, a fossa romboide, que é aquela cavidade que tem ali na região dorsal do tronco encefálico, ali mais, né, para o bulbo e para a ponte. Né? Então aqui a fossa romboide, o cerebelo, que está aqui numerado de 3, ó, dorsal à fossa romboide, formando o teto do quarto ventrículo, enquanto a fossa romboide é o assoalho do quarto ventrículo. E a gente vê aqui, ó, marcado de verdinho, né, esse plástico verde, né, que aqui há uma cavidade. Tá? Então,
é o quarto ventrículo aqui. E outra coisa também muito legal é esse plástico vermelho transpassado aqui no aqueduto mesencefálico. O mesencéfalo, eu mostrei para vocês lá na aula prática que ele tem aqui um canal, um aqueduto por onde o líquor circula vindo daqui da região do terceiro ventrículo, que é lá no diencéfalo, esse ventrículo aqui que é circular. Tá? Esse líquor vem daqui, passa pelo aqueduto mesencefálico e desemboca aqui no quarto ventrículo. Essa parte do sistema ventricular a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, gente, aqui a gente já começa a abordar a visão dorsal do bulbo e da ponte. Então, quando a gente olha essa peça, pessoal, do tronco encefálico no aspecto dorsal, o acidente anatômico que mais nos chama atenção é essa cavidade aqui, chamada fossa romboide. A fossa romboide que representa o assoalho do quarto ventrículo, que é o ventrículo mais caudal ali dos cerebrais, né? O cerebelo estaria dorsalmente aqui nessa região, tá? Formando o teto do quarto ventrículo. E os pedúnculos cerebelares, que são esses três aqui, formam ali as paredes laterais do quarto ventrículo. Bom, como essa região aqui é do bulbo, e ele se conecta diretamente ali com a medula espinhal, a gente observa um sulco aqui, que se continua lá da medula espinhal, que é o sulco mediano dorsal, aquele que eu mostrei para vocês ali naqueles cortes transversais da medula, né? Então ele se continua aqui, na direção do bulbo. Quando o sulco mediano dorsal entra aqui na região da fossa romboide, vocês podem ver que ele se continua, está até marcado aqui de número 14, ele forma o sulco mediano do quarto ventrículo. Continua sendo o mesmo sulco da medula, porém nós agora estamos na região do quarto ventrículo, da fossa romboide, então ele muda de nome. Aqui, a gente não está conseguindo ver muito bem, pois é uma vista dorsal, numa vista caudal seria mais visível, mas aqui nós temos uma abertura chamada óbex, que a gente viu lá na aula prática também. O óbex seria a marca aqui de abertura do bulbo, de abertura dessa região dorsal do bulbo aqui para formar a fossa romboide. Eu mostrei para vocês também naqueles cortes transversais da medula espinhal lá, que na parte mediana ali, na parte do meio da medula espinhal, ali na substância cinzenta central, nós temos o canal central da medula, que é aquele buraquinho que eu mostrei lá naquele corte. O canal central da medula, como está ocluído pela medula espinhal em todos os aspectos dorsal, lateral e ventral, ele vira um canal. Mas aqui, pessoal, quando a gente chega na região da fossa romboide, aquela massa dorsal da medula, ela não existe mais. O funículo dorsal não existe mais. Tudo bem? Nessa região aqui. A gente vai ver depois na aula de estrutura do tronco encefálico. Bom, outra coisa também que nós vimos lá na medula espinhal, que a gente pode acrescentar aqui no bulbo, pessoal, é o sulco intermédio dorsal, que é esse aqui que eu vou passar a caneta, como ele está bem fininho ali, e o laser é grossinho, fica... Tô botando os pontinhos aqui nele para vocês poderem ver, dos dois lados. Agora eu vou botar um zoom. Lá, Tá, então esses dois sulcos aqui que eu coloquei os pontinhos são os sulcos intermédios dorsais, aqueles sulcos intermediários da medula espinhal que se continuam aqui na região do bulbo. E os sulcos intermediários ou intermédios dorsais, que são esses que eu estou botando uns pontinhos verdes, tá? Que são aqueles sulcos onde as radículas dorsais estão chegando, né? São aferentes, estão chegando lá na região da medula espinhal, mas aqui no bulbo
ele também se continua. Então, tanto o sulco intermédio dorsal, que são os vermelhinhos, ó, quanto os sulcos laterodorsais também. Certo, gente? Agora, o que eu preciso que vocês entendam aqui? A substância branca da medula espinhal fica externa e nós vimos lá na aula de generalidades que a substância branca não possui corpos celulares de neurônios. Ela é formada por fibras mielinizadas, né, que seriam os axônios, e pelas células da glia. Como a substância branca fica externa aqui, né, que a gente chama de funículos, que a gente viu lá na aula prática, funículo dorsal, funículo lateral, funículo ventral, aí a gente pode tentar visualizar o seguinte: a medula espinhal estaria vindo por aqui, certo? Olha lá, ó. Então, se a gente está vendo, se essa daqui é uma vista dorsal, essa região aqui mais superficial dela, ó, da figura, seria o funículo dorsal. O funículo dorsal, pessoal, é formado por dois feixes de fibras, tá? É substância branca, então é formado por feixes de fibras. São dois principais aqui, tá? Que seriam o fascículo cuneiforme, que é esse aqui, ó, tá? E o fascículo grácil, ó, esse aqui, o fascículo grácil. O fascículo cuneiforme é o mais lateral e o fascículo grácil é o mais medial. Vamos traçar os limites, então. O fascículo grácil fica entre o sulco mediano dorsal e o sulco intermédio dorsal. Então, o fascículo grácil é esse fininho aqui, gente, ó. São sempre pares, né? O que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Então, para a esquerda do sulco mediano dorsal eu tenho as mesmas estruturas e para a direita aqui também, ó. Tá? Então, esse daqui seria um fascículo grácil, ó. Traçar aqui uma linha em cima dele, ó. Esse daqui seria um fascículo grácil, esse daqui seria o outro, ó. Vocês podem ver que é uma linha aqui, tá? Um feixe de fibras mais fino do que o fascículo cuneiforme. Já os fascículos cuneiformes estão entre o sulco intermédio e o sulco laterodorsal. Tá? Então, o fascículo cuneiforme, ó, é esse aqui. Ó. Vocês veem que ele é mais calibroso do que o fascículo grácil. Bom, fascículos, por definição, são uns tipos de feixes de fibras mais achatados lateralmente. Então, eles parecem Quem descreveu, né, achou que eles pareciam fasciculares, como se fossem fascículos de livro mesmo, de apostila. Então, um fascículo cuneiforme e outro fascículo cuneiforme, gente. Lembrando que eles são fibras aferentes, então eles estão vindo da medula na direção do centro, tá? Na direção do encéfalo. Tá? Tanto o fascículo grácil quanto o fascículo cuneiforme. Tá? Não interessa, os dois estão no funículo dorsal da medula. A gente viu que a parte dorsal dela é toda aferente, inclusive as raízes e as radículas, né? A gente viu ali até os gânglios, né? A estrutura toda na última parte da aula, tá bom? Então, olha aqui, gente. Agora a gente vai entender a formação da fossa romboide. Ó. O que acontece? As fibras do fascículo cuneiforme e do fascículo grácil estão ascendendo, estão indo na direção do encéfalo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Quando elas saem da medula e chegam aqui na região do bulbo, elas vão realizar... E o que vai acontecer, pessoal? Essas fibras que estão ascendendo aqui, tá, do fascículo cuneiforme e do fascículo grácil, elas vão realizar uma sinapse aqui na região dos núcleos, dos núcleos cuneiforme e o núcleo grácil. Tá? Então, novamente, conceito de substância cinzenta e branca.
Substância cinzenta, nós só temos fibras, ó. As fibras mielinizadas com as células da glia. Quando nós chegamos na região de núcleo, nós estamos na região de substância cinzenta. Então, esses axônios aqui, ó, vão realizar uma sinapse com o corpo do próximo neurônio dessa via aqui, que começa aqui, ó. Tá? Então, o corpo desses próximos neurônios está localizado aqui. Por isso que esse local é de substância cinzenta. Tá? São os pericários, né, dos neurônios, estão localizados aqui. Então, ó, por exemplo, essas fibras aqui do fascículo cuneiforme vão realizar uma sinapse aqui. Eu vou até colocar de outra cor para ficar melhor para vocês visualizarem, vou colocar em roxo, ó. Eles vão realizar uma sinapse com o corpo desse neurônio que está localizado aqui, ó, no núcleo cuneiforme, e esse neurônio vai se continuar para cá, pessoal, ó. Ah, ele vai descender aqui, ó, para ventral, ó. Então, ele, ao invés de se continuar na parte dorsal do bulbo, ele vai para ventral. Tá? Mesma coisa acontece do outro lado, ó, do contralateral, a sinapse, e ele descendo para cá, ó. Tá? Como essa região aqui de substância cinzenta tem muitos corpos celulares de neurônios acumulados, eles acabam formando uma intumescênciazinha nessa região aqui que a gente chama de tubérculo do núcleo cuneiforme. O mesmo acontece com o grácil. Vou colocar em azul aqui, ó. Então, as fibras aqui, ó, do fascículo grácil vão realizar as sinapses aqui nessa região, ó, do núcleo grácil, ó, com o próximo neurônio que tem o seu corpo aqui. Aí esse neurônio vai migrar para a região ventral do bulbo. Ó. Tá? Mesma coisa do outro lado. Aí a gente vai ter essas fibras indo para a região ventral. Agora a gente começa a entender, né, bem aqui visualizando, por que a fossa romboide é formada, gente. Porque as fibras que formavam o funículo dorsal da medula, elas desceram, elas foram para a ventral. Por isso que a parte ventral do tronco encefálico é mais entumecida, maior. E aqui na parte dorsal nós temos a fossa romboide, porque as fibras que formavam o funículo dorsal desceram, né, e abriram esse buraco aqui. Aí houve a abertura do óbex aqui, né, o canal da central da medula deixou de existir e se abriu a fossa romboide. Certo? Já nessa imagem aqui nós temos uma peça anatômica, né, um tronco encefálico com parte do diencéfalo aqui, ó, em vista dorsal da espécie equina, onde a gente consegue ver a fossa romboide aqui, ó, tá? O óbex, né, a abertura do óbex aqui, o sulco mediano do quarto ventrículo, onde eu estou passando o laser, tá? E conseguimos ver muito bem demarcados aqui, até destaquei no slide, os pedúnculos cerebelares. O que seriam esses pedúnculos? São substância branca, são feixes de fibras, que servem para comunicar cada uma das partes do tronco encefálico ao cerebelo que estaria aqui em cima, por isso pedúnculo cerebelar. Então, como são 3 partes do tronco encefálico, né, o mesencéfalo, que é a mais rostral, a ponte, que é a parte média, e o bulbo, que é a parte mais caudal, cada uma delas emite um pedúnculo cerebelar que se comunica então com o cerebelo que está formando ali o teto do quarto ventrículo. Esse aqui, gente, pintadinho de marcado em branco, a borrachinha branca, é o pedúnculo cerebelar rostral, que comunica o mesencéfalo ao cerebelo. Esse, em azul, é o pedúnculo cerebelar caudal, que comunica o bulbo ao cerebelo. E esse aqui, tá, que na verdade é o mais lateral de todos, é o pedúnculo cerebelar médio, que é o maior de todos, pessoal. Ele comunica a ponte com o cerebelo.
e também é conhecido como braço da ponte, né? Então ele seria uma continuação daquelas fibras transversais da ponte na direção do cerebelo e vice-versa. E também nessa figura, pessoal, é legal a gente observar, como ela está muito bonita essa foto, os colículos. Tá? Na região dorsal do mesencéfalo, nós temos a região dos corpos quadrigêmeos, né, que a gente viu também lá na aula prática, ó, que seriam esses dois aqui, ó, os colículos rostrais, que eu até comparei, brinquei com vocês lá, que parece essa pecinha aqui, a gente pode até comparar com o geluco, né? Aquele monstrinho da Coca-Cola, ou então com um ETzinho, né? Onde esses dois colículos aqui seriam os olhinhos, né? Os colículos rostrais, e os colículos caudais, eu vou colocar em outra cor, vou colocar em roxo. Aí os colículos caudais, que são esses aqui, ó, tá? Seriam as bochechinhas. Bom, então esses aqui são conhecidos como corpos quadrigêmeos. Aí eles formam aí o teto do mesencéfalo, a região dorsal do mesencéfalo. Tá? E eles são comunicados aqui entre si, ó, os colículos caudais, por essa comissura que eu falei que seria o lábiozinho do ET. Ó. Tá? Então, por essa comissura aqui chamada comissura intercolicular. E outra estrutura, outras, né, que eu não posso deixar de destacar aqui, porque essa daqui em especial tá muito bonita nessa foto. Vou até colocar um zoom nela para a gente poder ver bem, ó. É essa estrutura que é a glândula pineal, ou glândula epifisária, epífise, né, que já faz parte lá do diencéfalo, que a gente vai ver posteriormente, mas ela tá muito bonita aqui, vale a pena ressaltar. E essa borrachinha vermelha está transpassando aqui a região do terceiro ventrículo. O quarto ventrículo estaria aqui, onde está a fossa romboide, o terceiro ventrículo lá no diencéfalo, e aqui pelo mesencéfalo, né, estaria passando, claro que ventralmente, nessa vista não está dando para ver, o aqueduto mesencefálico, né, que está comunicando os dois ventrículos aqui, o terceiro e o quarto. Tá? E essa outra massa aqui, ó, faz parte do diencéfalo também, que a gente conhece como tálamo, né, que a gente vai ver lá na frente.